Basura cantara balabasuri berequetere balabashire balabás. Oh, manhã de profecias, é manhã de revelação, é manhã de profecias, é manhã de sinais e prodígios do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, venha manifestar o teu poder, venha manifestar o teu poder sobre o teu corpo, que é a tua igreja. Manifesta o teu poder nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero deixar um ambiente saturado, irmãos. Eu queria que você não perdesse o foco, eu queria que você não perdesse a atenção do Espírito. Eu quero te dar liberdade hoje, como você nunca teve aqui na igreja. Se o Espírito Santo te der uma visão, você vai vir aqui na frente falar. Se o Espírito Santo te der uma palavra profética, no meio da palavra, pastor, tem uma palavra para liberar, pode vir aqui na frente. Que seja algo bem objetivo, presta atenção no que eu te falar. Pastor, isso nos ensinou lá. Você vai falar exatamente o que você viu e pronto, não precisa explicar. Quem explica é o Espírito para a pessoa. Na hora que você tiver uma palavra profética, você fala exatamente a palavra profética. Não tenta explicar a palavra profética, simplesmente fala o que Deus te falou e pronto. Não tem a satisfação, é porque eu acho, que eu creio. Não, ó, o Senhor falou isso, e pronto, me dá o microfone e vai embora. Porque o profeta, ele libera a palavra, quem julga é a igreja. Você precisa julgar as profecias. Então, eu não preciso explicar profecias, eu simplesmente falo, e quem a recebe, que julga. Amém? Então eu te dou liberdade, discipulador, principalmente você discipulador, você obreiro, ativa o teu espírito agora. É hora de você falar. É hora do Espírito mover em você. Líder de célula também, você também. Quero que todos, se for necessário, tenham disposição hoje de ministrar algo da parte de Deus. Se Deus te mostrar algo, pode vir aqui à frente, pastor. Aí eu só espero só um pouquinho eu terminar, eu concluir o trecho, aí você vai falar. Amém? Irmãos, nós ministramos esses dias algo muito sobrenatural. Eu não sei se você tem revelação plena do que nós ministramos. Nós te ensinamos como conquistar o propósito de Deus. Nós te ensinamos como viver a vida cristã de uma forma plena. Não existe outro segredo. As pessoas tentam pegar palavras bonitas para novas revelações, para tocar o seu coração. Eu confesso que eu não sou muito expert em exemplos, em ideias, em palavras de efeito. Eu não curto isso. Eu gosto de ser movido pelo Espírito. Incrivelmente, o Espírito sempre fala coisas simples para mim, porque o Espírito, ele é simples. Jesus, ele é simples. Ele move na simplicidade. E aqui nós falamos esses dias, quero resumir de uma forma diferente para você. O pastor Cristo começou a falar ontem à noite sobre isso. Eu quero dar continuidade sobre o trabalho do sacerdote. Então o sacerdote, ele tinha um trabalho muito importante, fundamental, que todos nós, olhando à vista, não valorizava, não valorizaria. O trabalho do sacerdote era pegar a lenha nova, colocar diante do altar. Essa lenha, ela é queimada e depois produzia cinzas, e ele recolhia as cinzas e jogava fora do arraial. E isso aponta para algo muitíssimo importante na vida do crente, que na verdade é a essência da vida cristã. A essência da vida cristã é ser queimado a sua carne, ser queimado os seus pecados, ser queimado a sua vida, que é natural, pecaminosa, e ser trocada pelo fogo santo, pelo fogo que queima. Então a cada dia você se apresenta como uma lenha nova, Deus vem e te queima todinho, e produz cinzas. Presta atenção, se um culto não te produz cinzas, algo está errado. Não é na igreja e não é na pregação, é em você. Porque cinzas é revelação de algo que precisa ser transformado na sua vida. Cinzas é direção clara do que Deus tem para você. Então o sacerdote tinha esse trabalho. E o que produzia essas cinzas lá no sacrifício, lá no altar? O que produzia cinzas era lenha velha. Fala comigo, lenha velha e sacrifício.
sacrifício que era a carne de um animal queimada. Então, quando colocava diante do fogo a lenha nova, né? O fogo vinha, queimava aquela lenha e o sacrifício junto. Aquele fogo ia consumindo toda a parte gordurosa do animal, inclusive os ossos, veio consumindo tudo e queimando a lenha. No final das coisas ficava misturado cinzas com o resto de gordura queimada. E antes de chegar ao final, o sacerdote já ia lá, pegava aquele resto, jogava fora e voltava. Então, essas cinzas, ela aponta para a nossa carne. O queimar do animal aponta para a nossa carne, a sua vida natural. Ei, você é filho de Deus, diga amém. Mas você ainda vive neste mundo. Você tem emoções. Eu vou confessar algo que o Espírito Santo me falou ontem aqui. E eu vou confessar algo do meu coração para você. E o Espírito Santo me mostrou ontem claramente, pastor Helner. Eu nunca fui de colocar alvos na minha vida. Alvos assim, muito ousados. Nunca fui. Tinha 100 pessoas, colocava 130, 150. Quando tinha a célula, multiplicava em um ano exatamente. Por que eu era assim? Porque eu andava num nível de fé palpável. Minha fé era assim, dá para chegar ali, pensando bem com os cálculos, acho que dá para chegar ali. Aí eu falava, vou alcançar esse alvo. Sempre o alvo foi abençoado, Tiago. Muito bom, porque crescer faz parte do Senhor. Aí até o dia que o pastor Keller, que hoje está em Goiânia, ele veio e entrou na minha vida. Numa reunião que nós tivemos, não sei se a senhora lembra disso, a senhora acho que não estava nesse dia não. Ele perguntou, Alexandre, qual que é o alvo da sua igreja? Eu estava no Morro Doce nessa época, né? Qual que é o alvo da sua igreja? Pastor, 142. Ele falou assim, mas por que o 2? Por que não 150 ou 140? Por que o 2? Aí eu falei para ele, não, porque eu fiz um cálculo aqui, 30%, mas... Ele olhou aqui, Alexandre, a sua fé é palpável. A sua fé é palpável. Você está confiando na força do seu braço. Pode colocar aí, sente e está lá. Por quê? Não, então, pode colocar sente e está lá. Porque está faltando fé. Está faltando poder de Deus na sua vida. E aquilo me marcou, irmãos. Foi um dos pastores que mais aumentou minha fé. E ontem eu estava aqui com a minha esposa e fiquei preocupado com a participação da igreja. Fiquei preocupado com as pessoas que estão faltando no culto aqui, no jejum. E aí o diabo sopra. Fala assim, olha os 1000 lá. Eu olhei assim e falei, meu Deus. Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Eu olhei para Soraya, deu mexida no meu coração. E eu sei por que deu mexida no meu coração. Porque só se conquista 1000 se tiver poder de Deus. Só conquista 1000 se tiver unção de Deus. Só se conquista 1000 se diariamente eu me apresentar diante do altar. Arrancar tudo que é minha carnalidade. Todas as minhas dúvidas, minha falta de fé, produzir cinzas delas e lançar fora do arraial. E amanhã novamente eu me apresente diante do Senhor. E por que eu me senti assim? Porque sou natural em algumas questões. Ei, seu pastor é natural também. Eu sou carnal em algumas questões. Na verdade, eu descobri, não só ontem, mas faz um tempo que eu descobri isso. Faz bastante tempo, né? Desde 2016. Que eu sempre trabalhei a minha vida onde a minha fé poderia tocar. E às vezes não consegui coisas a mais por medo. Às vezes não consegui coisas maiores por falta de coragem. Às vezes não consegui coisas sobrenaturais por causa de ousadia. Eu admiro os irmãos que vão para a Romênia. Tiago, Pati, Renata, enfim, todos que vão para a Romênia. Porque são ousados. São ousados e têm disposição de ver o novo de Deus. Acredite, irmãos, você nunca viverá o novo de Deus se não houver coragem no seu coração. E para ter coragem,
precisa que o poder e a fé andem junto na sua vida. Pergunta para o seu irmão: a fé é o suficiente para viver o novo de Deus na sua vida? E após tirar as cinzas, o sacerdote ele faz algo interessante. Ele pega as cinzas e joga fora do arraial. O tabernáculo, nós sabemos que representa eu e você. Fala para o seu irmão: você é o tabernáculo de Deus. Mas sabe o que acontece, Clodoaldo? Sabe o que acontece, Marcão, Neto? É que muitas vezes você vem hoje num culto como esse. Deus fala ao seu coração. Deus fala claramente o propósito de Deus na sua vida. Você vem aqui, chora diante do Senhor, mas continua deixando as cinzas dentro do tabernáculo. Presta atenção numa coisa: uma vez que Deus falou para você tirar algo da sua vida, uma vez que Deus curou completamente o seu casamento, você nunca mais pode lembrar. Você precisa jogar no lago de esquecimento. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Senhor Deus, Ele lançou os seus pecados no lago do esquecimento. Ele não lembra mais dos seus pecados. Ele não lembra mais das suas falhas. Ele não lembra mais quem você é, antes de conhecê-lo. Mas sabe o que é o nosso problema? Que vem uma palavra dessa aqui, aí você vem aqui, não estou criticando não, tá? É bênção. Você vem aqui e ajoelha: Senhor Jesus, obrigado, muda minha vida. Eu não quero escutar mais as vozes do inferno. Eu quero ter a visão do Senhor. Eu quero entender a estrutura, ser apaixonado como Neto. Eu quero ter a paixão que a pastora ministrou sexta-feira. Isso aqui é cinzas que você está produzindo, glória a Deus por isso. Mas a minha pergunta é: essas cinzas vai ficar onde em 2022 na sua vida? Essas cinzas vão ficar onde? Fora do arraial? Ou vai continuar ali num vasinho, dentro do seu altar, apagando a chama de Deus na sua vida? Porque realmente você produziu cinzas, ponto. E precisa ser arrancada. Agora, eu percebi algo, estudando essa palavra: as cinzas só vão embora quando há mais fogo de Deus. Mas quando também há uma atitude sua, de pegar lá, limpar, decidir: eu vou colocar lenha nova. Ou seja, eu vou colocar uma pedra nessa situação, de uma vez por todas na minha vida, para nunca mais lembrar. E eu vou colocar nova lenha, porque eu quero mais fogo de Deus. Eu quero mais fogo de Deus. E aqui, a lenha nova aponta para a cruz. A lenha nova aponta para o sacrifício de Jesus. Ou seja, quando você se apresenta diante do Senhor, do altar, que é a presença de Deus, que é a oração, que é o tempo de estar aqui no culto, é fazer o trilho do vencedor e se apresentar-se diante do altar, você coloca a lenha nova. Quando você coloca os seus problemas, suas indignações, o seu coração diante do Senhor, está apresentando lenha nova. Quando o Edson apresenta o casamento dele diante do Senhor, ele está colocando lenha nova. Quando o Rodrigo apresenta o trabalho dele diante do Senhor, ele está colocando lenha nova. Existe um lugar certo para apresentar o seu sacrifício. Existe um lugar certo para ser queimado o seu sacrifício. Não é na fofoca com o seu irmão, não é na reclamação e na murmuração, é diante do Senhor. É diante do Senhor que você precisa apresentar todo o seu sacrifício, todas as suas indignações, todas as suas mágoas, todas as suas lamentações, toda a falta de fruto, toda a falta de crescimento, toda a falta de prosperidade. É diante do Senhor que você tem que apresentar o seu casamento, os seus filhos. Essa é a lenha nova que se coloca diante dele. Porque quando se coloca diante dele, o que é impuro vai ser, o que é puro, o que é palha fena vai ser queimado, vai ser destruído na sua vida, e só vai ficar a essência da vida de Deus no seu coração. É neste momento que precisamos entender. Eu quero falar sobre poder nessa manhã. Eu quero falar sobre poder nesta manhã. Você precisa ter revelação de poder nesta manhã, porque há uma química espiritual para que o poder se exploda. Existe uma química correta, existe uma matemática correta, espiritualmente dizendo, para que produza poder na sua vida. E essa é a matemática que se chama lenha e fogo menos cinza. Fala comigo assim: lenha somado com fogo, retirando as cinzas, gera poder.
Você precisa decidir hoje, viver isso. 2022, deixa eu te falar aqui, você faz parte da igreja, você é membro da igreja, você faz parte da liderança, você está aqui, está apaixonado por Jesus. Você precisa o seu 2022 depende de você produzir lenhas diante do fogo de Deus e arrancar todas as cinzas que tem atrapalhado. Porque só haverá poder na sua rede, só haverá poder na sua célula, só haverá poder no seu ministério, só haverá poder de Deus no seu casamento, só haverá poder de Deus na sua família, só haverá poder de Deus na sua prosperidade, se você colocar lenha e arrancar cinza, mas no lugar certo, diante do Senhor. Diante do Senhor. Então, quando falamos de poder, falamos de duas coisas importantes. Fala comigo, duas coisas: presença e unção. Quando falamos de poder de Deus, essas duas coisas estão completamente presentes: presença de Deus e unção de Deus. Falei errado, falei poder, né? É unção de Deus. A presença é a intimidade, a presença é o conhecer, a presença é o quebrantamento, a presença produz em nós visão, como pregamos, a presença produz paixão, como nós pregamos, a presença produz estrutura, você começa a viver em função daquilo. Quarta-feira estava com os pastores, já falei sobre isso, quero reafirmar aqui. Nós estávamos estruturando o nosso semestre como redes, porque a presença, quando você está na presença, essa presença te guia, assim, vai por esse caminho, vai dessa forma, é desse jeito, é nesse tempo, vai produzindo você direção, vai te colocando propósito no seu coração. A presença também traz quebrantamento. Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? O pastor Luiz fez essa pergunta para nós pastores. Qual foi a última vez, pastor, que você chorou de uma forma compungida, de uma forma entregue na presença de Deus? Porque com certeza o sacerdote, quando estava diante do Senhor, ele adorava, e colocava lenha e ia adorar, o incenso, a presença manifestava naquele lugar, e a vida vinha, e o poder vinha, e ele queria mais do Senhor, ele buscava a presença do Senhor, ele queria a voz do Espírito, e gerava quebrantamento, e nós temos que entender que a presença é poder de Deus sim, porque olha o ambiente, eu não sei se você sente, eu sinto aqui um desejo de pular em você e manter fogo, eu mando esse desejo, estou me contendo aqui, mas eu quero que você entenda, essa presença tem que ser algo que exala, que te envolve, que faz você, eu não quero sair daqui, eu quero essa presença, eu quero a tua vida, eu quero a tua verdade, eu quero te escutar, eu quero ser quebrantado, Senhor. Se tem alguma uma ruga aqui, arranca. Se tem uma dúvida, arranca. Se tem, Senhor, insatisfação, arranca. Se tem falta de prosperidade, arranca. Se eu não acredito mais no casamento, arranca, porque eu quero a tua presença. A presença faz isso, quebranta. Eu não sei como você consegue ficar brigado com seu esposo tantos dias, se você está diante da presença. Eu não sei como você não consegue orar todo dia, se você está diante da presença, que ela mora dentro de você, porque essa presença gera poder, um desejo louco de viver Cristo. Você precisa dessa presença. Presença é poder. Fala para o seu irmão, presença é poder de Deus. Mas a presença é algo que trata você, é algo que mexe com você, que cura, liberta, restaura, transforma, traz direção, traz sonhos. Mas tem um outro lado do poder, que está relacionado com a unção. Aí o negócio é diferente, porque a unção é para cumprir a vontade de Deus. A presença te transforma, a unção te leva a cumprir o propósito. Então essa unção é que tanto os pastores devem falar para você, os discipuladores devem falar para você. Você precisa orar todo dia, você precisa ler a Bíblia todo dia, você precisa escutar palavras todos os dias, para ela te gerar presença, e essa presença vai te direcionar para a unção. Não existe unção sem presença.
Não existe unção sem presença. Você começa pela presença e ela te guia para manifestar poder. Sempre será assim. Tenta manifestar poder no seu braço. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Quando você não tem a presença, quando você não escuta direito a presença, o que o poder faz com você. Porque você tem poder, com presença ou sem presença. Mas o poder para manifestar a vontade do Senhor, o propósito, só vem após a presença. Sempre será assim. Então, de onde a unção, ela é autoridade. A unção, ela é coragem. A unção são condições sobrenaturais que Deus opera através de você para mudar ambientes, mudar pessoas e cumprir propósitos. Quero repetir isso. Unção é coragem, unção é autoridade e condições sobrenaturais para um cumprimento de propósito. De uma forma muito natural, se eu impor as mãos sobre a cabeça do Paulo, nada vai acontecer. Mas se eu impor as mãos na cabeça do Paulo com o poder de Deus, o sobrenatural vai manifestar. Por quê? Naturalmente, eu não tenho poder, Alexandre não tem poder. Mas o Espírito e a unção direcionada pelo Senhor, para que eu imponha as mãos e libere uma palavra sobre ele, isso tem poder sobrenatural de mudar a história. Sabe quando foi o dia que eu mudei a minha história? Eu lembro como fosse hoje. Estava na conferência com a Soraya, minha esposa, e todos os meus amigos se tornaram pastores da igreja. Eu fiquei muito em crise, já falei sobre isso. E aquele dia eu fui perguntar para Deus o porquê. E o Espírito, com a presença, me compungiu a ir buscar o pastor Wilson, no meio da conferência. Eu falei: pastor, ora por mim, porque eu estou em crise ministerial. Aí o Senhor falou para mim claramente, com o poder que via através dele: você será pastor de milhares. Você está em um tempo de treinamento. Não se preocupe, não olhe para a direita e a esquerda. Eu vou conduzir o seu ministério e você verá o quanto eu sou poderoso na sua vida. Eu fiquei marcado. Aquele dia trouxe descanso para mim. Mas por quê? A presença manifestou poder. Então, mas para que eu tivesse poder, recebesse poder, eu ousasse manifestar poder, eu precisei de coragem. Deixa eu te falar algo, meu querido cristão do século 21. Você tem que decidir ser raiz ou Nutella. O cristão raiz é aquele que não tem vergonha do evangelho. É aquele que prega o evangelho para quem quiser. Gostou ou não gostou, eu sou crente e pronto, acabou. Sabe, o crente raiz, quando eu falo raiz, entenda, o crente que tem unção, ele entra numa casa e ele sente o ambiente. Querido, você é crente. Fala para o seu irmão: você é crente, você sabia? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você entra na casa de uma pessoa, você não sente o ambiente? Quando eu vou na casa de qualquer discipulador ou pastor, eu sinto o ambiente de paz, alegria, vida de Deus. Mas quando algo também não está bem, eu também sinto. E agora eu te pergunto: por que Deus faz você sentir o ambiente? Hein, Rai? Para que Deus te mostre que o ambiente não está bom? Para que você manifeste poder. Então, quando você for numa casa, quando você for fazer um discipulado, quando você for fazer uma visita, perceba a presença. E ela vai te conduzir à manifestação de poder. Eu sinto que hoje o fogo vai cair. Eu sinto que hoje você vai sair daqui totalmente queimado em nome de Jesus. E de onde vem a unção, irmãos? Não preciso explicar para você, que já sabe. Mas a unção vem do poder do Espírito Santo, que habita em você. Fala assim: a unção é o Espírito Santo que está dentro de você. E os discípulos, uma vez estando com Jesus, ficaram em crise, porque Jesus tinha morrido, ressuscitou, e o Senhor tinha falado para eles que haveria
poder, que desceriam sobre eles poder. Na verdade não, antes Jesus falou para eles que eles iam pregar o evangelho, gerar discípulos, ganhar o mundo para Jesus, para Deus, gerar filhos, salvar a humanidade. E ele faz essa pergunta aqui, ó, olha que interessante. Atos, puder projetar por favor? Atos capítulo 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas olha o verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sim o que vai acontecer? Sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, antes da obra existe poder. Querido, não faça a obra do Senhor, não cumpra o seu propósito se você não sentir poder. Ah, pastor, então não estou sentindo poder, então vou parar. Tonto. Porque se Deus está te alertando, é para você queimar lenha e arrancar cinzas, não é para deixar cinzas dentro de você. Eu estou te alertando que se está faltando poder, é para buscar, ver lá onde está a cinza, às vezes está escondida em algum lado dentro do seu coração. Alguma área da sua vida tem cinza, que está impedindo o mover de Deus. Você não percebe nada, você não percebe casamento, você não percebe filhos, você não percebe rede, você não percebe célula, você não percebe o ciclo, você percebe nada. Perdeu a sensibilidade, porque simplesmente decidiu não tirar cinzas. Hoje, se você permitir, na marra eu vou tirar sua cinza. Eu não, né? Poder de Deus. Na marra. Mas eu não quero, vai sair sim cinza, em nome de Jesus. Vai sair cinza, roxo, amarelo, vai sair tudo. Em nome de Jesus. A irmã Cássia tem uma palavra para falar aqui rapidamente. Graça e paz, igreja. Eu estava prestando atenção na palavra, o pastor pregando, e de repente os pãezinhos que estavam ali começaram a ressaltar, e virou o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, e ele começou sendo repartido em cada um de nós, e cada um de nós íamos multiplicando. Acredito que esses 1000 serão poucos. O Senhor Jesus quer levar nós a lugar muito maiores do que nós pensamos ou sonhamos. Amém, igreja? Aleluia, aleluia. Feche suas mãos assim. Senhor Jesus, esse pão que eles receberam agora é o alimento para 2022, para multiplicar, para crescer, para prosperar, para ser curado. Nós declaramos essa palavra, essa visão que minha irmã teve, como verdade em nosso coração, Pai. Senhor Jesus, vai ser o alimento, combustível para experimentar os 1000, não os 1000 como um resultado, mas os 1000 com o poder e unção de Deus. Nós declaramos em nome de Jesus. Toma posse, segura o seu pão, segura o seu pão. Daqui a pouco vai pular os peixes, em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Então, antes do mover, antes de você pregar, antes de você declarar, precisa de unção. Irmãos, o evangelho ele não é feito com palavras de persuasão. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Não adianta o Clodoaldo ter feito seminário, não adianta o pastor Cristo ter feito seminário, o Campelo ter feito seminário. Se não tiver poder, não vale nada. É religiosidade e conhecimento humano. Você precisa de poder. Esse poder tem uma forma de buscar, é diante do altar, arrancando os cinzas e colocando novas lenhas. De uma forma bem prática, rápida que eu vou falar aqui. Você está buscando poder agora. Você está colocando a lenha agora diante do Senhor. Mas se ao sair daqui você não arrancar cinzas, o próximo culto vai ser mais frio no seu coração.
Eu já tive isso, quero confessar aqui, mais um pecado meu. Já teve culto que eu não senti nada. Já teve culto que eu tive raiva do pastor, do líder, do discipulador. Teve culto que você cala essa boca, pastor, em nome de Jesus. Eu te entendo, porque eu já fiz isso. Mas eu percebi algo na minha vida. Sempre a palavra de Deus é poderosa. Fala para você, uma palavra de Deus, em qualquer circunstância, sempre libera unção. Sempre. Essa unção queima. Eu que não coloquei a lenha diante do altar. Eu que não coloquei a lenha diante do altar. E você precisa aprender que quando você vem no culto, quando você vai no trilho do vencedor, quando você está no discipulado geral, quando você está no meio da célula, quando você está no evento da sua rede, é sempre oportunidade de queimar lenha e arrancar cinza. Você percebe que alguém que é mais envolvido na igreja é mais quebrantado? Percebeu isso? Pessoas mais envolvidas, pessoas mais cheias de quebrantamento, são pessoas completamente envolvidas, porque são alguém entregue, porque o tempo todo está disposto a ser queimado, o tempo todo está disposto a arrancar cinza e ser queimado. Ah, pastor, eu estou o tempo todo da igreja e não acontece isso comigo, porque você não arranca cinza. Está aí o segredo. Está aí o segredo do crente que não tem poder. O crente que não tem poder é aquele que queima a lenha, mas não tira a cinza. E nós precisamos entender isso, que tirar cinza é decisão. Fala comigo, tirar cinzas é decisão, não é sentimento. No dia que eu brigo com a minha esposa, que é raro, eu não brigo nunca, sempre sou eu que brigo, ela nunca briga, entendeu? Eu que sou o ruim da história, sei como ela me aguenta, sou chato, sou chatíssimo, eu pego no pé. Mas eu não entendi que ela não sente e eu não sinto. E por que eu continuo casado? Porque eu sou decidido a não permitir cinzas no meu casamento. E eu vou buscá-la, peço perdão. A mesma forma, eu sou chato, eu peço perdão muito rápido, né? Fico lá, não vou te deixar sossegado enquanto a gente não restaurar. Restaura o altar comigo, meu amor. Aí ela restaura rapidinho. Ela é rápida de restaurar também. Aí toda a cinza vai embora, aí eu coloco nova lenha. Aleluia. Quero que você entenda algo, que o colocar lenha no altar manifesta poder. Sempre que vir aqui no culto, Deus vai queimar a sua lenha. Mas sabe o que eu vejo espiritualmente aqui, olhando de forma geral, não estou falando específico para ninguém. Eu vejo um montoeiro de cinzas no seu coração. Tem pessoas que faz anos que Deus está queimando em uma área da sua vida e não arranca a cinza. Deus vê uma pontinha Ele vê uma oportunidade de uma pontinha de linha e vai lá e queima. E você não tira a cinza. Você não tira a cinza. Duro de coração, orgulhoso, o ego bate forte. Não abro mão de que eu sou. Quero te falar algo. O altar é para destruir você, é para acabar com você, para não existir mais nem Ed nem Ângela, mas vai existir Cristo e no Ed, Cristo na Ângela. Você precisa entender isso hoje, nessa noite, essa manhã. Então, eu e você precisamos da unção para fazer a obra de Deus. Eu preciso dessa unção, desse poder de Deus manifesto. Falei da presença, não esquece a presença, tá? Agora é o poder de Deus para fazer a obra, para cumprir o chamado, para mudar meu casamento. Irmãos, se muda casamento é com poder. Se muda filhos com poder. Se muda bairros com poder. Muda a história de famílias com poder. Vem cura com poder. Irmãos, um dia minha esposa estava doente, já falei sobre isso também. Deus, eu não aceito. Busquei a presença de Deus. Deus falou para mim: ore todas as noites na barriga da sua esposa. Eu impunha as mãos e orava. Não aceito. Eu declaro cura. Irmãos, rapidamente ela foi curada. Porque eu entendo uma coisa: o poder está relacionado com a sua indignação com a situação.
Presta atenção. O nível de indignação te leva a queimar. Olha que poderoso. Quando eu coloco lenha, churrasqueiros de plantão, hoje vai ter churrasco em alguns céus, né? Aleluia. Por que eu falei disso, né? Oh Deus. Queima a carne agora, Jesus. Churrasqueiros de plantão, quando a gente quer, tá com pressa. Hoje vai ter que ser assim. Rapidinho compra a carne ali, compra ali, coloca assim na churrasqueira. Se tomar cuidado, vai sair churrasco só 2 horas da tarde. O que você tem que fazer? Abanar. Eu creio, isso acontece comigo, uma experiência minha, que quando estou muito indignado com alguma coisa, a minha linha é mais rápido queimada, de tal maneira que o poder rapidamente é liberado. A sua indignação diante do altar acelera o poder de Deus na sua vida e aumenta, não tenho dúvida disso, ele aumenta. Então nós temos que entender que hoje é dia de liberar unção sobre a sua vida e destravar o seu ministério. Diga aleluia por isso. A irmã Ângela tem uma visão aqui. Você tem liberdade, eu quero te dar liberdade hoje. Amém. Ontem, quando a gente estava na hora do primeiro louvor aqui pela manhã, Deus me mostrou claramente, assim, muito real. Era esse prédio e entrar em reforma de novo. A visão me mostrava claramente uma reforma nova aqui. Mas engraçado que na medida que Deus ia me mostrando o prédio sendo reformando, Ele só me mostrava para cima. Eu não via nenhum homem trabalhando dos lados. Eu não via homens embaixo. E a visão me dava só homens para cima. E à medida que eu ia orando e louvando, Deus me mostrava cada vez o andar subindo. E eu querendo saber, mas Deus, por que o Senhor está me mostrando só trabalhadores para cima? Eu não vejo ninguém à volta, ninguém no chão. E Deus falou claramente ao meu coração que nós seríamos conhecido um povo aqui em Itaquera. Eu não sei as outras igrejas, mas Itaquera vai ser conhecido porque nós vamos tocar o céu. Nós seremos conhecidos porque nós vamos tocar lá em cima. E isso é muito rápido, vai ser breve. Amém? Isso só reafirma o que a pastora falou na sexta-feira, que não seríamos conhecidos pela quantidade, mas pela unção e o poder de Deus nessa igreja. Não tenha dúvida disso. Deus te chamou para isso. Aleluia. E continuando, o evangelho de Cristo só é pregado com poder, só convence com poder. Em 1 Coríntios capítulo 1 verso 22 fala o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Presta atenção, os homens procuram sabedoria, os homens procuram sabedoria e conhecimento, eles querem conhecimento e sabedoria para fazer as suas coisas. Mas só que no reino do Espírito é diferente. Não é a sabedoria que vem primeiro, é o poder que vem primeiro. Eu não convenço as pessoas simplesmente falando para elas que Cristo é bom. Eu convenço as pessoas manifestando poder sobre a vida delas. Eu queria te chamar a uma ousadia em 2022. Quando alguém estiver doente, pode mandar no grupo da intercessão, sim. Mas eu quero te desafiar a ir lá, na casa da pessoa, impor as mãos e falar assim: eu declaro que em 1 mês você será curado em nome de Jesus. Quando alguém estiver desempregado, você vai orar, na presença, buscar uma direção, e a presença vai te dar uma direção. Fala para o seu irmão: a presença de Deus, sempre, fala assim, sempre dá direção. Não tem como, não seja infantil espiritualmente dizendo, você orar e Deus não falar. Não tem como você orar e Deus não direcionar.
algum sentimento, alguma percepção Ele coloca no seu coração. Então às vezes eu vou aqui orar por alguém, põe as mãos. Eu não escuto audivamente, fala isso para o Alexandre Ferrari. Vem um sentimento, fala a respeito do casamento. E eu começo a simplesmente falar assim, ó, abra minha boca. E começa a sair vozes. Eu não planejei, eu não pensei, simplesmente abri a boca e falei. Incrivelmente o que eu falo toca Ele com poder. Então não fique esperando conhecimento e sabedoria, não, busca o poder. Não fique com medo de manifestar o poder de Deus. Se não acontecer, o problema é de Deus, não é seu. Se não viu milagre, se o emprego não vir, culpa, fala assim, ó, fala com Deus, não fui eu não. Eu só simplesmente abri minha boca e declarei. É assim que nós crescemos de glória em glória. É assim que o poder aumenta na sua vida. E deixa eu falar uma palavra dura para você. Você não experimenta mais de Deus porque você é covarde. Deus já te falou tantas vezes para abrir a boca, para ir visitar alguém, para profetizar algo, e você ficou calado. Calado. Mas hoje Deus vai destravar essa covardia vai colocar você coragem para viver a maior experiência da sua vida em 2022, em nome de Jesus. Diga aleluia. Atenção, o reino de Deus é poder, para depois vir sabedoria. Uma pessoa que recebe milagre através de poder, ela nunca esquece. Ela nunca esquece. Eu sempre falo para as pessoas assim, nós temos 3 maneiras de marcar as pessoas na vida. Eu imponho as mãos com poder e marco a vida do pastor Cristi. Eu tenho outra forma de marcar a vida do pastor Cristi, tendo uma palavra de sabedoria e falar algo para a vida dele. Também tem poder nesse momento. Ou ser alguém legal, que é gostoso estar perto. Mas o legal, gostoso de estar perto, um dia passa, não é lembrado mais. Mas eu tenho convicção, aquele que pregou o evangelho para você e que te levou ao batismo, você nunca esqueceu dele. Sabe por quê? Porque esse manifestou poder na sua vida. As pessoas que eu mais lembro, que eu mais oro, que eu mais testemunho aqui, são pessoas que manifestaram poder na minha vida. Não foi o legal, não foi o bacana, não foi o que mais falou palavras bonitas para mim. Foi pessoas que manifestaram poder através da palavra. Você quer ser alguém que marca vidas? Manifeste poder sobre a vida delas em nome de Jesus, amém? Paulo fala aqui também em 1 Coríntios, capítulo 2, pode abrir por favor, que ele não ia chegar em Coríntios, manifestar sabedoria e persuasão. Eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar em um lugar para manifestar somente sabedoria e persuasão. Mas o evangelho que eu vou pregar é de manifestação de poder. Olha aqui, a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Fala comigo, espírito e poder. Para que ele faz isso? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Sabe o que significa? Que você, que é muito sábio, muito eloquente, que tem uma ótima oratória, eu falo que eu também tenho uma boa oratória, razoável, né amor? Mas minha esposa é melhor que eu. Ela é em tudo melhor que eu, irmãos, não tenha dúvida. Isso, você conquista pessoas para si. Você coloca pessoas que vão andar por causa de você. Mas quando você prega uma palavra de poder, você aponta Cristo para as pessoas. Você mostra Cristo para as pessoas. Elas lembram de você por causa de Cristo. Presta atenção numa coisa de uma vez por todas. Você conhecer a palavra é maravilhoso, mas essa palavra só tem validade se você manifestar poder. Senão você está fazendo obra humana. Conhecer palavra para convencer pessoas é obra humana. O coach faz muito bem isso. O médico faz muito bem isso. Olha, você vai morrer, ó. O relatório é esse aqui, ó. Sabedoria. Olha, você está com câncer, você está com isso, aquilo, ó. Tem 3 meses. Se você não fizer isso, isso e isso, você vai morrer. O que você faz? Obedece. Por quê? Por causa da sabedoria. Mas você é um sacrifício do inferno. Mas você faz. Mas quando vem poder, Neto,
Quando o poder te toma, você nem sente o que está fazendo. Eu já falei para os irmãos aqui, repito, eu ficava às vezes 48 horas num prédio da igreja. Segunda-feira eu ia trabalhar, às vezes 7, 8 horas da manhã, no banco, quebrado, fisicamente, mas emocionalmente voando, espiritualmente voando, porque eu entendia que o poder, ele me capacita, o poder me traz vida, o poder me traz unção, o poder me traz descanso. E aqui Paulo está falando sobre isso. Eu não vou manifestar sabedoria aqui, eu quero é poder. Vocês vão ser convertidos pelo poder. Vamos converter a fazenda do Carmo pelo poder de Deus em nome de Jesus. Vamos converter a cidade líder pelo poder de Deus em nome de Jesus. O Parque do Carmo, cidade de Tiradentes, Itaim. Vamos converter Lajeado, Curuçá. Vamos converter Artauavim pelo poder de Deus. A irmã acabou de falar aqui, Itaquera será conhecido pelo poder. E esse poder tem a ver com a visão da Cássia, que é se alimentar diante do altar, ser alimentado por Deus. Presta atenção que se liga na visão. Uma visão está ligada à outra. Você se alimenta para ser tocado, para tocar o céu. Você se alimenta de Cristo para manifestar o reino de Deus. Presta atenção na visão. Aleluia. E aí você vê Pedro, alguém iletrado, alguém bruto, carrancudo, pescador, se dobrando a Jesus. Alguém mais novo que ele, teoricamente, é a mesma idade, né? E aí você vê Pedro fazendo isso de que maneira? A Bíblia nos mostra que Pedro estava pescando um dia, e Jesus estava junto com ele ali, olhou, falou, olha, vamos voltar a pescar. Pedro tinha pescado a noite toda, não pescou nada, que é a primeira pesca maravilhosa. E nessa pesca maravilhosa algo aconteceu sobrenatural, porque Jesus entrou pela palavra. Jesus era rabino, então pela palavra, por obedecer, por respeitar Jesus, ele foi, ele não acreditou que algo ia acontecer, ele simplesmente obedeceu, pela posição que Jesus tinha na sociedade, e ele foi, e o peixe caiu na rede, e ele fez uma pesca maravilhosa, poderosa. Imediatamente, fala comigo, imediatamente, ele larga as redes e segue Jesus. O que converteu Pedro? Um cara que não consegue entender meia palavra. Se você conversar com alguém que tem um nível de estudo que não completou colegial, faculdade, ou um tipo de ginásio, você tem que conversar de um jeito, para a pessoa entender. Se você for conversar em outro estado, você tem que conversar de outro jeito. Jesus não conversou com ele. Você não vou conversar com esse homem, que ele não vai entender as coisas do reino, que eu tenho para explicar. Mas deixa eu manifestar poder, porque logo em seguida ele vai abrir o coração para mim. Aí milagres, sinais e prodígios acontecerão na vida dele. Quero te falar mais uma palavra de conhecimento para você. Muitos de nós estão há anos querendo convencer pessoas para se converterem. Mas sabe o que Jesus está esperando de você? Coloque lenha, arranque as cinzas, porque eu quero manifestar poder na vida dessa pessoa. Quero desafiar hoje você. Estou desafiando e te dando uma palavra, uma autoridade, estou liberando sobre você. Feche seus olhos e orar para você. Pai, essa palavra que vai ser liberada é a autoridade de Deus, para que os meus irmãos com coragem, autoridade e ousadia vão pregar o seu evangelho com poder, e milagres venham acontecer em nome de Jesus. Sabe qual que é a palavra para você hoje? Aquela pessoa que faz anos que você está pregando e não se converte. Você sabe da necessidade dela, não sabe? Sim ou não? Você vai marcar uma reunião, um café, e falar o seguinte: Deus vai te falar o prazo. Aquilo que você está pedindo, em tanto tempo vai acontecer. Se não acontecer, você pode esquecer, nunca mais prega o evangelho para você. Você pode falar isso: olha, eu vou pregar para você pela última vez. Aquilo que você tanto deseja, presta atenção, se ele deseja algo maligno, não oferece para ele, pelo amor de Deus. Não, eu quero ser a sambista da Zona Leste.
Não vai oferecer para ela, então, você vai ser um sambista, vai rebolar muito. Em nome de Jesus. Mas você vai falar o seguinte: eu quero restauração no meu casamento. Você fala assim: olha, Deus vai te falar o coração, não sei quanto tempo, mas Deus vai te falar, em tanto tempo vai acontecer na sua vida. E se não acontecer, eu nunca mais falo de Jesus para você. Porque eu estou te liberando essa unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque Pedro só acreditou em Jesus depois que viu um milagre natural. Sabe, essa pessoa só vai acreditar em você no dia que vê um milagre natural na vida dele. E você vai dar esse milagre, sabe por quê? Porque ela vai se dobrar diante do Deus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode vir aqui, irmã, mais uma palavra profética, uma visão. Paz, igreja. Gente, que nervoso. Qual é o nome da última irmã que veio? A irmã Angela falava, eu via como se fosse homens carpindo em um campo e eles só colhiam frutos. E só colhiam e foi isso. Pode aplaudir ao Senhor. Esse jejum é pão que te alimenta para você tocar o céu. E como resultado, nós vamos colher muitos frutos. Pega a visão. Perceba a visão. E aqui eu quero terminar, antes da oração, que você pode manifestar poder de Deus, olha aqui para mim, através da força do seu braço, ou através do próprio poder de Deus. E eu quero te dar um exemplo na Bíblia. Moisés, em Atos, o escritor fala sobre essa história de Moisés, que aconteceu lá em Êxodo. E olha que interessante, Atos 7, 23. Quando completou 40 anos, Moisés, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos. Moisés estava no Egito, era príncipe, e alguém conhecedor, com sabedoria e com autoridade natural. Então veio a ideia dele: vou visitar meus irmãos hebreus, meus irmãos judeus, vou visitar eles lá. E foi visitar os filhos de Israel. Vendo um homem tratar injustamente, tornou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Então Moisés já tinha consciência, fala comigo, consciência, que ele foi chamado para liberar poder. Ele já tinha consciência que Deus o chamou para manifestar poder. Aí ele falou: beleza, se eu sou o libertador, vou começar agora. Ele viu um egípcio maltratando um israelita, o que ele fez? Matou. Falei assim: eu sou o cara, Deus me escolheu, o poder está na minha mão. Eu sou o pastor da Itaquera, eu sou o líder de treinamento, eu sou o líder de célula, eu sou o discipulador, vou fazer acontecer do meu jeito, porque o que eu penso é o que Deus pensa, porque é o melhor. Não foi para a presença, presta atenção, não foi para a presença. E o que aconteceu? Continuando, ora, Moisés cuidava dos seus irmãos, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu a autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Presta atenção numa coisa: Moisés era filho de Deus, sim ou não? Moisés foi escolhido para mudar a vida de Israel, sim ou não? Mas só que não era na força dele e do jeito dele, era na força de Deus e do jeito do Senhor Jesus. E aqui mostra esse episódio interessante, porque muitos por sabedoria querem agir por força. Ei, crente velho aí, de 10, 20, de igreja, você que tem 40 anos que veio de outra igreja, você se julga sábio, isso eu me incluo no processo, pelo tempo que você tem de igreja, pelo conhecimento da palavra e pelas suas experiências. E por conta disso, você parou de procurar a presença para fazer a obra.
Porque todo ano é 40 horas de jejum. Todo ano tem 21 dias de jejum. Todo ano tem mobilização para conferência. Pelo menos são 2 encontros por semestre. Pelo menos você sabe que tem que fazer uma capacitação da sua rede. Então você já sabe o que tem que ser feito. Então para que buscar a presença para o semestre? Para que se encher de Deus no semestre? Para que entender o que Deus quer? Eu já sei, porque a visão não muda. Mas a forma que Deus quer fazer na sua vida pode ser diferente, não da visão, mas da forma que você pensa. Isso foi o resultado de Moisés. Ele sabia que era o libertador, ele sabia que Deus o chamou, mas pela sua sabedoria e conhecimento que ele tinha natural, ele decidiu fazer coisas que não foram guiados pelo Espírito Santo. O resultado foi o quê? Ele correr para o deserto. Ele ficou com medo de ser denunciado. Foi para o deserto e morou 40 anos longe de Israel, longe do povo, longe daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Quem veio primeiro, irmã? Graça e paz. Ontem à noite, antes de dormir, eu até falei assim: Senhor, se for da tua vontade, Pai, eu quero ver o que acontece no mundo espiritual quando a gente está jejuando, porque nós estamos em uma guerra. E eu fui dormir. E de madrugada eu comecei a sonhar. O Senhor começou a me mostrar. A gente no meio começou com os adolescentes e a gente evangelizando esses adolescentes, e os adolescentes estavam perturbados e foram convertidos, e assim continuou a obra do Senhor. E de repente começou a vir perseguições, espíritos imundos de todo quanto é lado, e começava a vir atacar a gente. Só que foi muito lindo que cada vez que vinham, eram muitos, vinham, mas o Senhor nos livrava de todos. Ele nos jogava dentro de rios e sempre tinha saídas, eram várias saídas, de várias formas. Rio, pelo céu, eram muitas saídas. E em todo momento, eu lembro que eu estava louvando, junto com os irmãos, nós estávamos louvando o Pai Nosso. E eu não sentia medo, porque nós não estávamos sozinhos, nós estávamos com o Senhor. E essa vitória já é garantida, para nós não temermos, que o Senhor é conosco. Rodrigo. Se eu não concluir a palavra, não tem problema não. 10 para meio-dia eu vou parar e a gente vai orar. Porque o que eu precisava te passar, eu passei, que é ser lenha, permitir o fogo e tirar cinzas. A paz, igreja. Essa visão o pastor Elner vai gostar. Eu estava vendo ali, cada um dá o testemunho da visão, e eu, incomodado no meu lugar, eu até falei com o Bruno outro dia, eu falei assim: eu não sou o cara que tem visão. Essas coisas assim. E aí, pum, né? E Deus mostrou para mim algo para a igreja, que foi um destravar. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes de assalto a banco. Sério? E eu vi um cofre enorme, com aquela roda, sabe? Que o pessoal vai achando a senha, e automaticamente ele é destravado. E quando esse cofre se abre, tinha muita riqueza lá dentro. Foi isso que eu vi pra gente. Aleluia. Poder é isso. Então a posse da riqueza, em nome de Jesus. Hein, Marcele? Amém, gente. Eu tenho visões, né, da igreja já há algum tempo, mas hoje foi logo que eu cheguei aqui. Eu vi um grande livro em cima do altar, e esse livro, ele tinha um rio que corria de dentro dele. E esse rio, ele era dourado. E nós éramos todos livros, mas o que me incomodou foi que alguns livros estavam abertos e outros fechados, e havia uma montanha de livros
naquele canto, e outra montanha de livros naquele canto. E aí eu perguntei para o Senhor o porquê daquela montanha de livros. E o Senhor falou comigo: são meus filhos que ainda dormem. E aí eu falei: Senhor, o porquê dos livros que estão abertos? São aqueles que pregam meu evangelho por onde quer que vão. E por que aqueles que estão fechados ainda na cadeira? Aí ele falou: esses ainda adormecem, mas eles têm vergonha de pregar meu evangelho, embora eles estão vindo todos os domingos. Então, gente, não envergonha do evangelho do Senhor. Vocês são livros que estão sendo lidos pelo vizinho de vocês, pelos familiares de vocês. Vocês têm a oportunidade de pregar o evangelho onde quer que vocês vão. Amém? Tem visões que é para a igreja inteira, e tem visões que é específico para você. Essa questão dos livros é para algumas pessoas que não estão permitindo ser usada pelo poder de Deus. É tempo de despertar para o novo tempo. Amém? Graça e paz, igreja. Eu escutei o Espírito Santo falar comigo na hora do louvor, na hora daquele louvor que fala que toda a terra se dobrou a ti. E eu estava com meus olhos fechados, o Espírito Santo falou claramente: toda a terra vai se dobrar a ti, não por sua causa, mas por causa do Rei de toda a terra que habita dentro de você. E eu guardei aquela palavra para mim, mas o Espírito Santo começou a me incomodar para dizer para a igreja. Eu falei: eu não vou não, nem ferrando eu não vou. Mas aí o pastor começou a falar, a palavra foi igualzinho que o Espírito Santo estava falando comigo. E ele mandou dizer para toda a igreja que os seus vizinhos se dobrarão a você. Os seus familiares se renderão a você. Aquelas pessoas que você sonha com ela, aquelas pessoas que você ora por ela, todas se dobrarão. Não por você, mas por conta do Rei de toda a terra que habita dentro de você. Amém? Amém. Bom dia, paz, igreja. Enquanto o pessoal estava aqui testemunhando, falando das visões, o Senhor me mostrou uma vinha muito grande. E as uvas não eram muitas, eram muito grandes. Eram do tamanho de uma bola de futebol. E é para vocês, jovens, essa visão. Eu só via jovens pegando, em dois jovens. E eu falava: Deus, por que só tem jovens nessa vinha? Aí o Senhor me deu uma palavra: jovens, eu escolhi vocês, porque vocês são fortes. E o Senhor falou para mim a respeito de você, Neto. Ele falou: eu sou com você. Seja forte para pegar esses frutos. Seja corajoso para entrar nessa vinha, porque eu sou contigo. Amém. Amém, irmãos. Eu tive um sonho, né, já faz um tempo, e o Senhor falava: fala. Eu estava ali: Senhor, não vou falar, mas eu sonhei que havia um quadro, precisava de uma parede grande, um quadro grande, para os pastores visualizar tudo que tinha de discipulado, de redes, de células, porque eram muitas redes e muitas células. E tinha nesse quadro um espaço especial para uma rede, que era um espaço muito maior. Aí eu falei: ai, Senhor, isso daí é a minha. Aí eu saía dali, eu olhava aquele quadro e os pastores visualizando as redes, as células, as vidas. E eu ia visitar. Eu cheguei em uma. Eles estavam muito fervorosos do Espírito. Eles conseguiam amar a visão. Eles conseguiam fazer as etapas da célula. Eles conseguiam
multiplicar em um ano. Eles amavam a visão. E eles me recebiam e nós louvávamos ao Senhor. E eu chegava em outra e eles batiam a porta na minha cara. Por isso que eu não queria falar, irmãos. Eu falei isso para o pastor e eu nem falei essa parte. Eles batiam a porta na minha cara, eles não gostavam da visão, eles não entendiam a visão e eles rejeitavam a visão no coração deles. E aquilo me abatia muito, muito. E é isso, eu não vou explicar, o pastor falou que era para explicar. Amém, irmãos? Tem mais 2 pessoas aqui. Neto. Vou encerrar com o Neto, amém? Você tem a visão, você depois procura a pessoa, ou depois procura a mim, ou um pastor, para falar a visão que você teve, tá bom? Você tem ela e o Neto só. Amém, igreja, graça e paz. Eu estava ali, mas eu não sei se eu falo, estava toda tremendo, mas o Espírito fez com que eu pudesse vir aqui a contar a respeito desses dias de jejum. Eu tenho sonhado muito com águas profundas. E eu pensei, é só comigo, comigo, o Espírito Santo, você vai lá falar, porque assim como você sonhou para você, eu vou fazer na vida de muitas pessoas. Você vai entrar no mais profundo de mim. E assim, ele fala na vida de muitos, que ele vai entrar profundamente, você vai mergulhar profundamente no Senhor. Aleluia. Irmãos, eu falei para o pastor ali, eu tive uma impressão, mas é uma impressão para algumas pessoas em específico. Até falei, você quer que eu fale para todos ou chego em cada um, né? Ele preferiu dessa forma. Então, eu quero liberar algumas coisas que o Espírito Santo falou para mim, para pessoas em particulares, né? E a primeira que eu queria liberar é sobre a Patrícia, sobre o Tiago. A impressão que Deus me deu, Pati e Tiago, é que o diabo ele tem mentido muito a respeito de quem vocês são. Vocês são pessoas que vão deixar um legado em Itaquera, todavia o diabo tem cegado os olhos de vocês, mentido a respeito sobre aquilo que vocês fizeram, ao ponto de vocês não se sentirem amados pela igreja, né, e pelas pessoas. E Deus me deu um versículo para liberar sobre a vida de vocês, que é Atos 20, 36. Atos 20, 36, o apóstolo Paulo ele está indo embora de Antioquia. E a Bíblia diz, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. E o que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. E o que o Senhor colocou no meu coração é que muitos chorarão na partida de vocês, porque vocês são muito amados pela igreja. Mas muito mais do que isso, vocês vão deixar um legado, e esse legado será eterno aqui. Né? E o Espírito Santo manda eu dizer também, jogue a capa, porque vocês são Elias, e vocês vão deixar Eliseus aqui, que farão coisas muito maiores do que aquilo que vocês fizeram. Mas não deixem que o diabo entre no coração, porque assim como o apóstolo Paulo, quando foi embora, todos choraram, assim será com vocês, porque vocês são amados pelo Senhor, mas também amados por essa igreja. Eu tive uma impressão também, e eu queria liberar sobre a vida da Ana Flávia e do Naor. A palavra Ana Flávia que o Espírito Santo me deu é 2 Timóteo 1,6, que diz, te admoesto, reavivas o dom que há em ti, pela imposição de mãos. E o que o Senhor falou para mim é que no passado você foi muito usada por Deus, que você foi um canal, né, desobstruído da glória de Deus, e que algumas coisas foram colocadas como cinzas e esse canal não estava fluindo. Mas o Senhor quer te usar novamente. O Senhor quer que você seja esse canal, né, para liberar profecias, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Essa é uma temporada na sua vida, onde o Senhor vai te usar de uma maneira poderosa, e você vai ficar impressionada com os dons que o Senhor vai liberar sobre a sua vida. E para o Naor, eu sinto claramente, Naor, o Senhor falando, reaviva o sonho que há em ti, o sonho do seu pastorado.
Não deixa com que as circunstâncias dizem ao contrário. Vocês são um casal de pastores. Vocês são um casal que tem uma promessa sobre vocês. E aquilo que foi liberado da palavra de Deus não vai retroceder. E eu sinto que o Senhor vai colocar esse encargo novamente no seu coração. Ele vai te ungir, Ele vai te capacitar com uma unção. E as coisas vão acontecer de uma maneira natural. Mas reavivas o sonho que há no seu coração. E eu senti também, para falar para você, Jacques, né? Você é um homem, é um sacerdote dentro do seu lar. E o Senhor manda eu te dizer, para você se posicionar, assim como Josué se posicionou. Sabe, lá em Atos, Josué 24:15, não é uma promessa de Deus, mas é um posicionamento de Josué. Josué se posiciona e fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor manda eu te dizer, através do seu posicionamento, você como sacerdote do seu lar, você e sua casa vão servir ao Senhor. Você, a sua esposa, os seus filhos, todos aqueles que estiverem abaixo de você, eles vão servir ao Senhor por conta do seu posicionamento. Sabe, eu senti para falar para você, Mônica, uma palavra que está lá em Gênesis 17:16. Porque eu vou te abençoar, e a partir de você te darei filhos, e você será mãe de nações, reis e povos sairão de ti. Sabe, eu sinto claramente que você tem liderado crianças, essas crianças vão impactar gerações, né? As crianças que Deus tem te colocado não são qualquer criança, são crianças que têm chamados poderosos da parte de Deus. O Senhor vai te dar encargos, Deus vai te dar, né, um amor para cuidar dessas crianças assim inimaginável. Madrugadas você vai acordar pensando nessas crianças. Não ache que isso é algo natural, é o Senhor quem está te levantando, porque do seu ventre há nações. E eu senti claramente para falar para você, eu não sei o seu nome, isso, eu sinto que você veio de uma temporada, de momentos da sua vida de muita tristeza, mas esse é o ano onde a tristeza vai se tornar em alegria, sabe, aonde aquilo que era pranto vai se tornar em festa. Eu sinto claramente um vinho de alegria vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, e a palavra que o Senhor me deu sobre você é Isaías 54:1, onde a Bíblia diz: cante alegremente, ó estéril, porque não deste a luz, mas exulte com alegria e cante e exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da mulher sólida do que os filhos da casada, diz o Senhor. Mas o Senhor manda, por que essa palavra? Porque Ele manda dizer, se alegra, porque se em algum momento da sua vida foi dificuldade, foi estéril, agora é o tempo de você cantar, é o tempo de você jubilar, porque o Senhor é contigo. E por fim, irmãos, eu tive uma visão, onde eu vi um corpo, e esse corpo estava todo vermelho, e esse vermelho do corpo é como se fosse dores, e eu vi essas dores saindo. Então, antes de eu terminar, eu queria só orar por você que está com alguma dor, você que está enfermo em alguma área da sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Se você tem alguma enfermidade, ou se você está sentindo alguma dor agora, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós queremos orar. Eu creio que essa visão foi o Senhor removendo as nossas dores, removendo as nossas aflições. Você que está do lado de alguma pessoa que se levantou, o Senhor vai te usar agora, vai te usar com o dom de cura. Eu gostaria que você que está do lado, você se levantasse e você perguntasse para essa pessoa, o que você está sentindo agora? E aí, você vai orar em cima da dor dela que ela está sentindo. Junta aí com o irmão, pergunta para ele, irmão, se você quer ser usado agora por cura, faça isso. Junta com o irmão, pergunta o que ele está sentindo. Eu gostaria que você começasse a orar, removendo toda a dor. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta hora, e nós declaramos que toda enfermidade foi levada sobre si, sobre a cruz do Calvário. Nós liberamos agora cura, uma cura sobrenatural. Toda dor de cabeça vai embora, toda dor nas ligações vai embora, toda esterilidade vai embora. Nós ordenamos agora, em nome do Senhor Jesus, curas sejam liberadas, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. Os anjos do Senhor estão aqui, Ele está trocando os seus corpos, Ele está trocando aquilo que era dor, Ele está colocando agora cura. Nós liberamos agora cura,
seja curada agora, toda dor seja removida, em nome do Senhor Jesus. Toda doença crônica, nós te ordenamos, sai, sai, sai agora, porque sobre ti a cura, em nome do Senhor Jesus. Você que recebeu oração por cura, fica de pé ainda. Se você estava sentindo alguma dor, agora eu gostaria que você testasse, se essa dor ainda continua aí. Quantos aqui podem testemunhar, a minha dor já passou? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero te desafiar, não sei se o pastor vai permitir, hoje à noite, eu não sei em que momento, eu gostaria que você viesse testemunhar a sua cura. Mas eu também tenho uma palavra de conhecimento. Você que tem doença crônica, essa semana faz o teste, faz o exame, você vai estar curado em nome do Senhor Jesus. Amém? Você entendeu o que é coragem para liberar? É isso que move o céu. É isso que move o céu. Para terminar, Moisés teve a experiência com o poder de Deus na sarça ardente. 40 anos no deserto, ele viu uma sarça. Era normal a sarça queimar no deserto e ser consumida, mas uma sarça não se consumiu. Ele foi ver aquela grande maravilha. E quando ele foi ver aquela grande maravilha, Deus falou com ele, a presença falou com ele. E a partir dali começou o ministério. Duas coisas aconteceram, para terminar a palavra, a equipe de louvor já pode subir. Primeira coisa, ele falou, tá bom Deus, eu sou chamado, o Senhor está falando que agora é o momento, mas como fazer o povo acreditar? Ele falou o seguinte, pega o seu bordão e joga no chão. O bordão ele pegou e jogou, e a cobra virou uma cobra. Ele volta, Deus falou para ele, pega na cauda, pegou e voltou a ser bordão. Aí novamente Deus falou para ele, ó, coloca a mão no peito. Ele coloca a mão no peito, tira a mão do peito, aparece lepra. Ele coloca a mão no peito de novo, e tira a mão do peito, ele está curado. É assim que você vai mostrar que eu estou com você. Ou seja, você vai mostrar para as pessoas, não porque você é bom, mas porque Cristo habita em você através do poder de Deus. As pessoas vão acreditar em você por causa do poder, porque o que você vai falar vai acontecer em nome de Jesus. Mas outra coisa aconteceu, que mostra a fraqueza do homem. Ele falou o seguinte, tá bom Deus, mas eu sou duro no falar. Traduzindo, Moisés ele era gago, ele não conseguia falar. Sabe o que Deus falou para ele? Vou te curar. Não, falou assim, eu não vou te curar. Você vai continuar com a sua gagueira, você vai liderar o povo, 3 milhões de pessoas com a sua gagueira, com a sua língua presa, mas eu vou te dar alguém, que é Arão, para falar em meu nome, através de você. Presta atenção numa coisa, o poder, ele tem a capacidade de levar o homem ao ego, ao centro, e muitas coisas são tribulações na sua vida, para que Deus mostre que é Ele que faz. Paulo certa vez, ele falou o seguinte, Deus me tira o espinho da carne. A Bíblia não explica o que é esse espinho. Paulo simplesmente tinha algo que incomodava muito ele no ministério, era algo que atrapalhava ele demais, que tirava a paz dele. Eu acredito que a hora que ele tinha raiva daquilo que ele sentia, o que ele passava. E ele falou, Deus, não dá para tirar esse espinho da minha carne? Sabe o que Deus fala para ele? 2 Coríntios 12:9. Então Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Uau! Presta atenção, nos dias mais de fraqueza, quando você chegar diante do altar, vai ser a maior quantidade de lenha que você vai colocar, onde o fogo vai consumir, você vai limpar as cinzas, e o poder sobrenatural será manifesto. Nunca pare a obra no dia que você estiver mal. Nesse dia intensifica,
porque vai ser a maior manifestação de poder, porque você vai ser aperfeiçoado, é na sua fraqueza, e é por essa fraqueza que o poder será manifesto em nome de Jesus. Fique de pé. Neste momento, eu queria que se reunisse com a sua célula, ou com a sua rede, se estiver pequena. Discipulador, pega a sua rede, melhor. Nós vamos terminar agora, mais 10 minutinhos. Eu queria que se reunisse rapidamente, empilhe as cadeiras rapidamente.